Para adiantar, deixa a sua Bíblia aberta, marcada em 2 lugares. A gente vai marcar Mateus 22, 37. Eu vou pedir para alguém ler. Depois alguém marca 1 João, primeira carta de João, lá atrás, quase chegando no Apocalipse, capítulo 4, versículo 20. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Deixa marcado aí que vai cair na prova. Nós temos uma urgência, nós temos uma obrigação moral de pensar melhor. A gente precisa se convencer disso, que a gente tem que pensar melhor. Por 2 motivos que eu vou elencar aqui. O primeiro é que a vida é um movimento. Vida é movimento. Por que vida é movimento? Você consegue pausar a vida? Você consegue parar a vida em algum momento? Você consegue, não, agora eu vou pausar. Quem dera, né? Quem nunca passou pela cabeça, né? Pô, a vida está aqui me dando ondas atrás de ondas, parece que eu estou me afogando. Quem dera pudesse apertar um botão pause e descansar um pouco. Ninguém pode apertar o pause da vida. Por quê? Porque a vida é sujeita a uma variável soberana chamada tempo. Ninguém mexe no tempo. A gente pode até mexer no espaço. Já existem pesquisas avançadas em que a gente já consegue fazer um transporte quântico de algumas partículas menores que um átomo de um lugar para o outro quase que instantaneamente. Mas a gente não consegue mexer no tempo. A gente não consegue viajar para o passado, não consegue ir para o futuro, a gente não consegue mexer no tempo. Então, se a vida não para, e o seu pensamento para, estagna numa capacidade, você filosoficamente está morto. Você está morto, você parou. E eu vou te dizer, você nasce de um jeito, e você não precisa morrer daquele jeito. As pessoas têm o entendimento do senso comum de que a sua capacidade cognitiva, intelectual, ela é um pacotinho pronto que te deram, que é fruto da sua herança genética, com seu pai, com a sua mãe, e você acha que a forma como você pensa não pode ser melhorada, ou seja, ela não pode ser exercitada como um músculo. Isso está equivocado. A sua forma, a sua intelectualidade, ela pode sim ser melhorada até o final da sua vida. Enquanto você tiver neurônio, você pode, se você não estiver sofrendo de uma doença degenerativa e etc., você pode melhorar sim a sua capacidade cognitiva. E você tem a obrigação moral de fazer isso. Se você melhora a sua capacidade cognitiva, você tem uma capacidade de avaliar melhor as coisas, de avaliar de uma forma mais abstrata e mais subjetiva aquilo que está na sua frente, e você tem uma capacidade de tomar escolhas melhores. Sérgio, como é que eu melhoro, então, a minha capacidade intelectual cognitiva? Por intermédio da obtenção do conhecimento. Não tem outro caminho. E o conhecimento, ele entra por onde? Pelo olho e pelo ouvido. Pouco pela boca. A gente tem que ouvir mais e a gente tem que observar mais. A gente tem que ler mais e escrever menos. Ouvir mais e falar menos. Na universidade, eu obtive um conhecimento chamado entropia. Entropia é um conceito que diz o seguinte: todo sistema, o que é sistema? Qualquer coisa.
todo sistema que você delineia e que quando você pensa num segundo estágio de possibilidade, o grau de desordem aumenta, esse sistema é espontâneo. E um engenheiro, ele precisa saber disso, porque ele precisa saber se aquilo que ele quer fazer vai acontecer automaticamente ou ele vai ter que investir energia para aquilo acontecer. Exemplo simples. A água que chega na sua caixa d'água, ela não sobe espontaneamente. Ela precisa de energia para subir até a sua caixa d'água. Mas quando você abre a torneira, ela vem espontaneamente. Então eu tenho que ordenar o sistema para a sua água subir. E quando ela desce, ela se desordena automaticamente. Aquilo eu aprendi, serviu para uma técnica e depois eu fiquei pensando, cara, tudo na vida é assim. Essas cadeiras, quando vocês chegaram, estavam organizadas. Quando vocês saírem daqui, olhem as cadeiras. O que aconteceu com as cadeiras? Naturalmente, elas foram para um nível de desorganização. Para elas se organizarem de novo, alguém vai ter que trabalhar. Alguém vai ter que meter a mão. Aí vamos abstraindo mais. Cara, o seu casamento, se você não fizer nada por ele, ele tende a acabar. Duvido que não. Se você não nutrir o amor, se você não andar à metade, se você não conversar, se você não tiver DR, se você não se importar, se você não trabalhar, vai para a desordem, vai acabar. Assim é tudo na nossa vida. Você está percebendo? Você adquiriu um conhecimento e daqui a pouco aquele conhecimento ele se formou num caminho sináptico no teu cérebro. Você adquiriu outro, daqui a pouco eles cruzaram e você começa a pensar melhor. Você começa a conjecturar sobre as vidas, sobre o que há na vida de uma forma melhor. Vou dar alguns exemplos esdrúxulos do nosso dia a dia, para você ver como é que a gente está pensando mal. Muito mal. Num mundo hipotético, você está no engarrafamento. Avenida Brasil, nesse mundo hipotético, tá? É um mundo hipotético. Você está no engarrafamento na Avenida Brasil. Apareceu um buraquinho lá na frente. O cara que está atrás de você, ele sai com o carro, e ele enfia o carro dele lá num buraco, 2, 3 carros na sua frente. O que esse cara está pensando? Fala para mim, pode falar. Tirei vantagem. Agora, quando ele fala assim, tirei vantagem, o que ele está dizendo para você? Eu sou mais importante que você. Eu não posso esperar, você pode. Eu tenho direito acima de você, eu sou melhor que você. Ainda que na cabeça desse indivíduo está passando assim, eu estou com pressa, eu preciso pegar meu filho na escola, todo dia eu pego esse engarrafamento aqui, eu não aguento mais, eu vou fazer uma fuga por aqui, eu estou desesperado. Então tem uma primeira cortina da concretude, mas tem sempre uma cortina do que se está dizendo por trás das atitudes. Agora, e se esse cara é cristão? Agora, e quando você vê essas coisas acontecendo na mão de cristãos? Está lá o Denis, aqui na sua residência, ele quer sair com o seu carro num domingo à noite. Eis que tem um carro estacionado na frente da garagem dele. Gente, estacionar um carro na frente da garagem dos outros, pelo amor de Deus. Aonde estava o cara que estacionou esse carro? No culto. Dizendo assim, por exemplo, a começar em mim quebra corações. Aí está o pastor. Oh, desculpe. Isso aqui é uma garagem, cara. Mas por que ele estacionou ali? Porque a rua estava cheia.
Ele olhou o buraquinho, pei! Eu sou mais importante que ele, eu sou melhor que ele. No outro mundo hipotético, no mundo hipotético, eu morei num condomínio e no centro desse condomínio tinha uma piscina. Nessa piscina tinha um bar. Tinha no prédio, sei lá, umas 2.000 pessoas nos 4 blocos. Eram 4 blocos de 200 apartamentos. Tinha um bar, tinha piscina, mas não tinha banheiro. O que acontece quando você vê, sei lá, 100, 150 pessoas tomando água e cerveja o tempo inteiro e a piscina não esvazia? Não tem gente indo ao banheiro. Você está aliviando suas necessidades ali, mas está tranquilo, porque a água tem cloro, de boa. Mas você está obrigando o seu irmão a conviver com seus excrementos. Gente, isso é o dia a dia, é a teologia do dia a dia. Daquelas pessoas, quantas eram crentes? Eu estou puxando aqui a alfinetada para nós, mas é muito mais amplo do que ser crente ou não, né? É porque fica mais latente, daqui a pouco, quando eu estiver fechando a pregação, a gente vai ler o texto bíblico, porque o maior convidador que existiu para pensar fora da caixa foi Jesus, né? Um cara que chega e fala, se derem um tapa na tua cara, vira o outro lado para dar. Isso é pensar muito fora da caixa. Numa época em que não existia Estado, né? Não da forma democrática, pseudodemocrática como a gente tem. Não existia uma estrutura de CLT, de Ministério da Justiça, etc, etc, etc. Era tudo resolvido na espada e etc. Então, quer dizer, o cara começa a pensar, se te pedirem para andar 1 légua, anda 2. Ele foi o que mais nos convidou a pensar fora da caixa. Ele foi o que mais nos convidou a pensar no que está além do que o olho pode ver. Né? Uma outra situação no mundo hipotético, onde eu moro, tem umas 100 casas. E existe uma prática muito comum, porque as casas são pequenas, das pessoas abrirem os portões, deixarem os seus cãezinhos passearem na rua sem coleira, lá eles se aliviam e voltam para dentro da casa deles. Beleza, talvez na cabeça dele eu estou fazendo um bem para o meu animal e tal, mas é muito comum você ter que conviver com os excrementos do animal dos outros ao entrar no seu carro, quando você não pisa e leva para dentro do seu carro. Eu estou dando exemplos assim bobos, mas a gente pode extrapolar para coisas muito mais sérias. E eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, eu quero que você filosoficamente leve isso para casa e comece a pensar, a fazer uma crítica na sua comunidade, uma crítica no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento com as suas filhas, naquilo que você representa para a sociedade e naquilo que você deve ser o reflexo de Cristo para os outros, aonde você estiver. Por exemplo, leia aí para mim o primeiro texto, Mateus. O que diz lá? (22:37). Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Vai para o próximo. 38. 39. Segundo, é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. O que está acontecendo com uma sociedade que cresce em conhecimento, que cresce em informação, que cresce em evangelismo, mas a gente continua vivendo uns problemas de convivência, de atrito, de confusão, de desordem. O que acontece? Que o nosso pensamento não tem melhorado.
Agora, o que diz lá em 1 João 4,20? Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Ou se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Se a gente toma conhecimento disso, a gente precisa melhorar a nossa forma de pensar. Então, agora nós estamos chegando numa época interessante. Né? Estamos chegando nas eleições. Se a gente ouve mais e fala menos, a gente é menos papagaio. A gente polariza menos. A gente consegue conviver com a diferença. Até porque isso é um conceito filosófico básico. Se você só anda no meio daqueles que aplaudem e batem palma para o que você fala, não há enriquecimento. O enriquecimento intelectual e cognitivo, ele vem da exposição de ideias e pensamentos que você não concorda e que você nunca tinha pensado sobre aquilo. Porque aquela não concordância pode te levar a ponderar aquilo que todo mundo diz que você está certo. Talvez você não esteja tão certo assim. Percebe o conceito? Então é uma época interessante. E quando a gente pensa melhor, à luz da palavra, o que está dizendo aqui, a gente começa a perceber que, na realidade, o nome de Jesus, ele precisa estar acima de todas as coisas, de ideologias, de lados, de partidos. Percebe? Então, ele está acima das apropriações de palavras que se faz por esses pensamentos medíocres. Mas os pensamentos medíocres, eles partem de uma opção que nós sempre vamos ter de escolher entre a razão e a emoção. Porque, no fundo, o cara que às vezes está te cortando, ele está sendo guiado pela emoção, porque ele sabe que está te cortando, mas ele está sendo guiado por uma emoção. Então, quando a gente fala que nós, como cristãos, devemos ter uma obrigação muito mais profunda com um pensamento melhorado que produz melhores respostas, é isso que o Denis orou: Senhor, vem e limpa-me. Senhor, vem e transforma-me. Se isso fosse de responsabilidade 100% de Deus, e você não tivesse nenhum tipo de ação sobre esse transformar, todos nós já estaríamos transformados, porque é desejo de Deus e urgência dele te transformar. Só que o espírito do profeta sempre estará sujeito ao profeta. Ou seja, se você não se prostrar, se você não buscar ler, se você não procurar pensar melhor, se você não procurar confrontar a sua emoção com a sua razão na hora de uma decisão, ainda que ela dure alguns milissegundos, entre você abrir o vidro e xingar alguém, ou você permanecer ali e liberar perdão para aquele que te fere, não há transformação. Essa é a observação tácita da vida. Eu escolho crer num Deus que não tarda em ajudar, num Deus que não tarda em estender as mãos, de um Deus que não te põe numa panela e deixa te cozinhando 40 anos para agir ao seu favor. Não. Você fala, mas Deus deixou o povo andando 40 anos no deserto. Opções em cima de opções. Percebe?
Percebe? Aonde eu quero chegar? Então nós temos a nossa parcela de responsabilidade. O nosso reflexo na sociedade tem uma parcela de responsabilidade. A igreja que nós somos é de responsabilidade nossa. Não adianta falar, a obra é de Deus, e se estamos desse jeito é porque Deus quer. Não, claro que não. Nós precisamos produzir pensamentos melhores, que trazem em nós discursos originais, não só da palavra, mas de tudo que você pensa. Certo? Então, quando a gente fala de homoafetividade, hoje de manhã, por incrível que pareça, eu tive uma conversa de homoafetividade com as minhas filhas. Se você negligencia esse assunto, quem tem filho pequeno, não o faça. Porque hoje, de 60% a 70% das relações em desenhos de classificação etária 12 anos têm relações homoafetivas. Minhas filhas veem desenhos, eu não tenho como proibir completamente, inclusive desenhos de classificação livre com menções homoafetivas. Agora, se você reproduz o discurso papagaio da igreja, o discurso papagaio do Google, do Instagram, para seus filhos, não. Você tem um pensamento original sobre isso, à luz do que você busca estudar? À luz do que você se aconselha? À luz do que você ouve? Ou você tem se engalfinhado com seu irmão por conta de discursos? Ah, você é um comunista, você é não sei o que. Cara, se eu te der uma prova agora, valendo ponto, descreve aí o que é comunismo. Você sabe me dizer mesmo? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer os estágios necessários? Você sabe me dizer as ações que têm que ser feitas? Ah, tem que fechar o Senado, tem que fechar o Congresso, primeiro tem que acontecer isso, tem que ter um golpe militar, pipipi. Você realmente sabe as etapas ou a gente está reproduzindo o discurso que a gente ouve nos 10, 15 segundos do Instagram? É isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Pensamentos rasos, toscos, e o povo de Deus não pode perecer, não pode se dividir, porque apequenou o nome de Jesus, apequenou o seu conhecimento e deixa as coisas tenderem ao caos. Acho que fui claro. Todos concordam com o que eu quis dizer? Eu encerro por aqui. Que Deus nos abençoe naquilo que nós não podemos fazer. Agora, naquilo que nós podemos fazer, que façamos. Que não sejamos covardes, acomodados. Nós temos que debruçar. Eu gostei muito do que o Carlos disse no domingo passado. Isso é uma coisa que ficou meditando na minha cabeça, né? E eu tenho certeza que o fato dele conhecer aquela parte vermelha, do início ao fim, na hora da pane, o fez pensar melhor. Ele pensa melhor. Aquele que leu mais ou menos o livro, ou aquele que vai precisar abrir o livro e ler na hora, veja, isso é científico. Quando o Carlos pega e decora aquele texto, e ele passa um tempo sobre aquilo, ele dorme, e o conhecimento é então formado, e etc, etc. Na hora que ele precisa usar, ele tem uma capacidade mais rápida e mais abstrativa de fazer com aquele conhecimento. Lembra daquele filme com Denzel Washington, que ele vira o avião de cabeça para baixo para salvar as pessoas? Eu fiquei lembrando do Carlos nesse filme. Já viu esse filme, Carlos? Nenhum outro piloto conseguiu fazer o que ele fez.
E existiu também um fato real de um outro piloto que aterrissou no Rio Hudson, né? Que também foi uma manobra sensacional e que nenhum outro piloto conseguiu fazer. É o conhecimento, é a experiência, o debruçar em cima daquilo. E quando ele falou, eu reconheço que não debruço em cima disso daqui, como eu debrucei em cima daquele livro. Isso me inspirou a falar o que eu estou fazendo hoje. De fato, se nós estivéssemos debruçados sobre o livro e não sobre aquilo que falam do livro, com certeza estaríamos pensando de forma melhor. Em nome de Jesus, quando a gente fala assim, Deus nos liberta e tal, é de nós mesmos. Que nos libertemos da apatia, que nos libertemos do cansaço, que nos libertemos desse lugar de estagnação. Debruce em cima da palavra, debruce em cima de textos, debruce em cima de relacionamentos, conversem, troquem ideia e que melhoremos a nossa forma de pensar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, Tu és o Deus criador, Tu és o Deus manifestador da vida, do céu e da terra, do espaço infinito. O Senhor é aquele que é um ser indescritível. E quando eu penso na sua grandeza, quando eu penso no sacrifício do seu filho, nessa atitude que o Senhor teve para a sua criação de enviar o próprio filho, isso vai me deixando cada vez mais pequenino, isso vai me apequenando frente à minha ignorância, à minha prepotência, a esse meu lugar de achar que não preciso buscar mais, que eu não preciso conhecer mais. Essa estagnação é que nós agora queremos pedir o teu querer e o teu efetuar, a tua libertação numa obra de constrangimento nos corações, não só daquele que me ouve diretamente, mas daquele que pode me ouvir pela internet, ou daquele que o Senhor quer nesse momento. Que esse constrangimento possa produzir uma sede que vá nos impelir a debruçar sobre uma espécie de busca e conhecimento, mas para que nós possamos escolher melhor e refletir melhor a glória de Deus, para que nós possamos buscar, como a tua palavra diz, a excelência em tudo, para que nós possamos refletir para a sociedade torta, perdida, que somos muito mais do que uma religião, somos um corpo vivo que pulsa vida, que pulsa pensamentos originais, pensamentos estes que vêm da própria palavra. O meu desejo é que quando a tua igreja esteja espalhada pelo mundo escuro, seja luz numa simplicidade, num poder inexplicável. E esse poder, ele se manifesta nisso, em atitudes fora da caixa, em palavras fora da caixa. São palavras que fazem as pessoas se arrependerem dos seus pecados. São palavras que fazem as pessoas se emocionarem, que fazem as pessoas, é isso que eu buscava na minha vida e não encontrava.
exemplos que atraem, exemplos que fazem as pessoas dizerem assim: é tão bom estar na presença dele, como essa pessoa me acrescenta, eu quero mais dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a obra não é interinamente baseada na nossa intelectualidade ou na nossa capacidade cognitiva. Nós sabemos que o único que é capaz de convencer do pecado dentro do coração é o Espírito Santo. Mas isso se reflete em nós, porque o teu querer e o teu efetuar é entre um e outro irmão, é entre os semelhantes, assim o Senhor o quis na sua soberania. E nós temos feito isso mal, de fato. E nós temos negligenciado, de fato, a nossa parcela de responsabilidade no crescimento de estatura e graça. Portanto, nos perdoa, Deus. E que essa palavra, ela vá ao coração, mas que ela também vá à mente de forma entendível, para que possamos então criar instrumentos e métodos para que nos aperfeiçoemos no teu querer e no teu efetuar, em nome de Jesus, Pai. Amém.